Aleluia. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. Diz o seguinte, Ezequiel 37. Versículo 1 a seguir. Cadê o gestor de culto? Está aí, por favor, vem aqui no palco para eu precisar te falar um texto muito conhecido, Ezequiel 37. Quem está na gestão de culto hoje, por favor, esteja aqui. Diz o seguinte o texto: veio a mim a palavra do... Então quem está dizendo é o Senhor. O texto vai dizer... Por favor, já falo, só vou ver aqui. O texto vai dizer: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Então, de vez em quando Deus te leva para nem sempre o vale é sinal que está tudo dando errado. De repente o vale é uma experiência que Deus vai permitir você passar, para que você viva o sobrenatural no meio do vale. E ele disse: no meio de um vale que estava cheio de ossos. O versículo 2 vai dizer o seguinte: e me fez andar ao redor deles. Isso aqui é muito poderoso, irmão Rogério, porque além de estar ruim, Deus permite eu ver. Deus vai permitir você ver algumas coisas ruins. Fica tranquilo. Isso aqui é tudo... Deus, ele é extremamente pedagógico. Olha o que o texto está dizendo: e ele me fez andar ao redor deles. Então, se ele está andando, tem osso seco, tem osso seco, tem osso seco. Ele está andando, ele está vendo coisa ruim, ele está vendo que está morto, ele está vendo que não tem vida, e Deus está permitindo. Só que o interessante é que não para, Marcou, não para aqui. O texto vai falar: e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse-lhe: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Eu mesmo não sei nada não. Eu mesmo estou, sei lá, o Senhor que sabe. Aí o texto vai dizer assim: então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6 vai dizer: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para a Bíblia? Quem está disposto a ouvir a palavra do Senhor aqui? Amém? Vamos lá, quem está disposto a ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Quem está disposto a obedecer depois de ouvir, diga amém. Amém. Ficou no mesmo tom do amém? Escuta, o que muda, anota isso: o que muda não é o que eu ouço sobre Deus. O que muda não é o que Deus fala comigo. O que muda é a ação que eu tenho depois que Deus fala comigo. Porque falar, Deus está sempre falando. Agora é a sua reação é que vai mudar tudo na história da sua vida. Queridos, olha para mim, eu quero compartilhar algo e trazer diante do que a gente acabou de ler, eu quero trazer um ensinamento bíblico para vocês aqui nesta manhã. A igreja cristã, a igreja brasileira, ela tem enfrentado um momento muito singular. Eu sei que existem algumas coisas que no meio da igreja evangélica mesmo já aconteceram exageros, sabe, da parte de muita gente, de muita liderança, e começaram a criar-se ou acontecer coisas dentro da igreja que se falaram que é espiritual, mas não é espiritual.
Eu disse dias atrás aqui que me deparei com um vídeo de uma pessoa titulada como apóstola, profetiza, e aí ela veste uns vestidão, irmão, grandão, e aí o cara começa na bateria, aí ela começa uma rodaiada, aí onde ela vai passando e a saia vai encostando, aí o outro também começa a rodar, e não sei o que, e tudo e tal, e aí daqui a pouco ela vai pra rua, as outras mulheres vai segurando ela, e o cavaquinho mais a bateria, e essas coisas são extremos que acontecem, e esses extremos levam as pessoas a dizer, isso não é de Deus, e de fato, pelo menos aqui eu vi, não senti, Sara, viu que eu nunca mais te chamei de Érica? Não senti, Sara, que era de Deus mesmo não. Então, aí nós temos um problema aqui, Radisque, porque aquilo que alguém está rotulando, irmão, de espiritual, a gente fala, não é. Aquilo que as pessoas estão rotulando como sobrenatural, a gente está falando, não é. E de fato algumas coisas aí não são mesmo não. Não são mesmo não. Só que isso, se a gente não perceber, se a gente não for espiritual demais para entender as coisas, a gente começa pelo exemplo daquilo que não é, a gente começa a duvidar que algo que é existente passa a existir, porque o que eu estou vendo estão dizendo que é, eu não acredito que seja. Fui muito filosófico agora ou não? Deu para entender? Então escuta, não é porque aquela pessoa está lá rodando e falando, não é porque aquilo ali não é sobrenatural, não é o que se diz, né? Não é o que a escritura, Zé Rodrigues vai falar sobre sobrenatural, não é que aquilo ali, alguém dizendo que é, eu sei que não é, não pode também tirar a existência de que o mundo espiritual existe. O sobrenatural existe. Presta atenção onde eu quero levar vocês. Por quê? Porque senão a gente fica, esse negócio aí não é nada, isso não é de Deus. Aí o extremo está aqui, o extremo de algo que não é, mas alguém está dizendo que é. Só que aí para condenar aquilo que a gente sabe que não é, a gente está indo para o outro extremo, do lado de cá, e querendo viver uma vida natural, sem o acesso e sem a consciência do sobrenatural. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deixa eu te falar uma coisa. A vida é muito mais do que aquilo que você está vendo. A vida é muito mais do que aquilo que apenas os seus olhos estão vendo. Porque o mundo espiritual, ele existe, e há muito mais coisas influenciando a sua vida do que aquilo que os seus olhos estão vendo. E é aí que a gente está perdendo. Porque talvez, Carla, a gente só está na base daquilo que os meus olhos estão vendo. E acreditem, vocês estão aqui. A irmã que estava orando, ela falou assim, olha, você veio aqui porque Deus te deu força para você vir. Escuta, neste exato momento, você não está vendo, mas existe uma força espiritual do mal que está fazendo de tudo para você fechar o teu coração, para você pensar outras coisas. Escuta, sinceramente, vamos lá, sinceramente, eu não é que você está errado nem nada, mas quem aqui, a hora que acordou, chegou a pensar assim, não, eu não vou não, acho que, não sei se eu vou. Alguém teve essa dúvida de estar aqui hoje de manhã? Acho que não. Pode levantar a mão, isso, pode levantar. Não, acho que eu não vou não, acho que eu não vou não. Será que vai virar? Eu estou tão cansado, trabalhei a semana inteira, hoje é o único dia que dá para eu descansar. Aí você acabou vindo, sabe por quê? Porque nessa batalha do mundo espiritual, Deus te deu vitória e te trouxe aqui hoje. Deixa eu te falar algo mais aqui. Como eu disse, eu quero que você entenda que tem muito mais coisas influenciando o seu ministério. Tem muito mais coisas influenciando a sua vida financeira. Tem muito mais coisas influenciando a sua casa, o seu casamento, a sua empresa, do que apenas aquilo que está diante dos seus olhos. E aí, agora, escuta, agora é o que a gente precisa entender. Porque, como eu disse, às vezes por conta de todo mundo está falando aquela coisa errada, colocando Deus onde não tem Deus, também não pode deixar de existir Deus no lugar que Deus tem que estar. Então vem comigo que eu quero dentro desse texto que a gente está compartilhando aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Que tem sim, a Bíblia vai falar que o nosso adversário está ao nosso derredor.
procurando a quem ele possa tragar. O mundo espiritual, meu irmão, ele é ativo, e ele está operando agora. Ele está operando agora. Eu preciso que vocês entendam que o mundo espiritual, escuta, existem forças espirituais querendo resistir você de ouvir essa pregação, querendo fazer você ir embora, existem forças espirituais, escuta, que talvez está querendo fazer você ficar pensando em coisas que já aconteceu durante a semana, para que a palavra não acesse o seu coração. Existem forças espirituais querendo arrancar você daqui. Existem forças espirituais que estão querendo fazer alguém sair do YouTube agora, para ir assistir outra coisa, às vezes com um anseio de querer ver outras coisas. Escuta, mas essas forças não vão vencer você em nome de Jesus. Porque da mesma forma que existem forças espirituais perturbando você para sair daqui, também existem forças espirituais lutando por você, para manter você de pé, para manter você na casa do Pai, para manter você na presença dEle. Também eu sei, existem forças que querem atrapalhar a gente, mas escuta, eu só estou de pé, porque aquele que nós cantamos que ressuscitou, e Ele é digno de louvor, Ele também é a nossa força, Ele também é a nossa fortaleza. E eu não estou dizendo aqui de uma força contrária apenas para você ter medo, mas eu preciso dizer para você que também tem uma força divina ao seu lado para te fazer mais do que vencedor. Só que escuta, se a gente não tomar cuidado, escuta, a gente fica mais natural do que espiritual. E a gente precisa ativar o espiritual na nossa vida. O que eu quero dizer nessa manhã é que uma atividade espiritual em volta de nós, escuta, ela quer paralisar, mas também, escuta, nessa atividade espiritual, existem demônios querendo atrapalhar a gente, e existem, mas também existem anjos para nos proteger e nos abençoar. Existem espíritos operando entre nós, e nesse momento, escuta, forças espirituais, sabe, que vão além do que você imagina. Talvez está trabalhando, impedindo você, querendo roubar a sua energia. Mas não. Eu preciso dizer que você precisa entender que tem anjos. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo de número 91, salvo engano, versículo 10 ou versículo 11: aos teus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito, para que praga alguma chegue na sua casa. Olha lá, versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardem todos os teus... Pronto, escuta, eu estou lendo esses versos de forma intencional, porque no discorrer dessa mensagem você vai entender porque eu estou dizendo. O texto está dizendo que tem anjos que Deus já deu ordem, tipo, proteja o Ernesto, guarde o Cadu, não deixe a Sara ser atingida. Só que o problema é que se eu não entender isso, sabe o que acontece? Eu vivo no mundo natural, e aí parece que nada está acontecendo. Aí eu vivo, se eu estou numa batalha, eu me lembro que eu servi o quartel no ano de 2001 ou 2000, salvo engano. E aí eu lembro que a gente estava na guarnição, e para quem já serviu o quartel aqui, quando você está ali na área 1 ou na área 2, alguém serviu o quartel aqui já? Você fica com um fuzil na mão ali, lembra, Daniel? E aí, lembra, meu irmão? Fica ali em QAP, certo? E aí um dia eu estava lá na guarda, na área 1, que é a frente do quartel, 36º Batalhão, na minha época de infantaria motorizada, agora hoje é outro. E eu estava ali na frente, e daqui a pouco, eu já estava no meu momento de descanso, e daqui a pouco acionou uma sirene. O sargento pôs a guarda em ordem, e a sirene estava, para quem está de frente, do nosso lado direito, ali próximo da área 2. E aí o sargento já colocou a tropa em ordem e falou: olha, houve um disparo aqui, e a gente precisa ir lá saber o que está acontecendo. E aí a gente já se preparou, Kelvin, foi correndo e tal, preparou a área, já avisou para todo lado, todo o quartel ficou atento. Alguns com muito medo, porque por mais que são soldados, mas eram uns menininhos de 18 anos, 19 anos. Senti que o sargento também estava com medo. E eu falei: bora lá, Jesus, é nós.
Nós dois, vamos para cima. E aí a galera, os caras, gente, e agora? E agora? E agora? E eu comecei assim, ó, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E alguém falou, rapaz, o que será? Aí uns já brincando, eu vou dar tiro. Eu falei, vai dar certo. Vai dar certo. E aí nós chegamos, a tropa em ordem, chegamos uma parte, a outra parte foi do outro lado e tudo. Mas a tropa que eu participei chegou primeiro. E a hora que nós chegamos primeiro, o soldado que deu tiro estava desesperado. Sabe o que acontece? Aí ele estava apavorado. E aí a gente chegou nele, abordou o que foi o motivo do disparo. Ele começou a chorar. O sargento falou, o que está acontecendo, soldado? O recruta, o que está acontecendo? Ele falou, não, deixa eu te explicar. Eu estava meio disperso aqui e eu acho que eu até cochilei. Mas ele é um guarda, ele está em batalha, ele está protegendo, então não pode dormir. Se você está, escuta, em batalha, se você está vigilante, você não pode dormir. Mas ele, o que aconteceu? Ele dormiu, ele deu um cochilo. Eu até falei, ô demônio, em pé, você dormiu em pé. Não escorei aqui na guarita. Cara, eu dormi. Eu falei, mas... Aí o sargento falou, mas por que do tiro? É porque quando eu dormi, eu vi que alguém passou aqui para dentro. E aí na hora que passou para dentro, eu dei um tiro aqui, porque aí eu não vi mais nada. E aí o negócio ficou feio. Entrou para dentro do quartel. Gente do céu, aí acabou. A guarnição aquele dia virou uma loucura. E a gente foi ver o que estava acontecendo, até que nós conseguimos apurar o caso. Um sargento da banda de música estava de guarda, então ele não podia sair. Mas ele morava muito perto do quartel. Ele ligou para a esposa trazer um lanchinho para ele. A esposa veio, trouxe o lanche lá na cerca e o soldado dormindo. Podia fazer isso? Não podia. O sargento também errou, o camarada também errou. Não podia. Mas pelo fato dele estar dormindo, sabe o que aconteceu? Quando ele percebeu, o sargento o camarada já estava voltando para dentro do quartel. Mas aí ele acordou do nada assim, ele desesperou e só deu um tiro para cima. E aí, eu quero encurtar para não demorar muito. Tem muitos ensinamentos aqui para nós. Sabe por quê? Tem hora que você está dormindo e tem mal que está entrando que não podia entrar. Por isso que eu preciso, escuta, eu sei que hoje nós estamos num debate, ou às vezes até numa luta contra a questão da religiosidade, porque eu sei, como eu disse, os excessos. Então começaram a dizer tanta coisa que é proibido por causa de uma religiosidade. Esses dias chegou um pastor na igreja, aí tudo, esse pastor é quase tido como um Deus. Escuta, eu já participei de culto, que quando o pastor, que é intitulado presidente, na verdade tem um monte de nome antes de falar o nome do camarada. Chegou o nosso doutor excelentíssimo presidente, e não sei lá, bispo, Brimax, fulano de tal. Eu falei, Jesus amado, tanto adjetivo até chegar no nome desse irmão. Mas aí na hora que ele chegou, tinha um irmão cantando, e na ocasião cantando no playback, quando é a música tocada sem a voz, e a pessoa vai e faz a voz. Aí na hora que ele chegou, o irmão do som deu pausa no playback. Aí deu pausa no playback. O camarada estava cantando, digno é o Senhor. Parou de cantar. Isso eu não estou contando de coisa, eu vi isso. Parou de cantar. A igreja ficou de pé. O que estava cantando entregou o microfone para o pastor que estava dirigindo o culto, e o presidente chegou. A igreja fica em silêncio, todo mundo ficou de pé. Olhei para um lado, para o outro. Eu falei, vou ter que ficar, senão eu vou apanhar aqui. Aí eu fiquei de pé. Aí ele pegou, chegou, dobrou o joelho, orou, pegou o microfone. Irmão, você não ouvia um pio na igreja. Eu pensei, Deus desceu aqui na terra, eu não estou vendo, não sei, aconteceu alguma coisa que eu não estou percebendo, não é possível. Aí o que aconteceu? Aí ele pegou o microfone, aí ele começou o discurso, a palavra e tudo. Mas esses extremos fez a gente duvidar de algumas coisas, certo? Escuta, quantos de vocês já não foram criticados que falou, você foi lá na igreja de parede preta? Cuidado, viu? Parede preta. Aí começa a colocar um monte de coisa. Isso são extremos, certo? Só que deixa eu te falar uma coisa.
Pode ser parede preta, pode ter telão de LED, pode ter luz, par LEDs e tudo, pode ter aqui essas iluminação, mas deixa eu te falar, mesmo assim a gente crê no mundo espiritual. E se você faz parte de um grupo de pessoas que chegou na igreja por agora e tudo e tal, eu preciso que você entenda que a nossa vida não é só isso que os nossos olhos estão vendo. Existe um mundo espiritual e que se você não estiver atento, se você estiver dormindo, acaba entrando coisas que não era para entrar. Posso melhorar aqui? Você acordou de manhã, onde eu falo que você precisa entender. Acordou de manhã, tranquilo, maridão acordou, deu um beijo na família, tomou um café, foi embora para ir para o trabalho. Do trajeto do trabalho começa um medo, uma aflição, começam uns pensamentos esquisitos, falando, gente, ai, o que eu estou sentindo? Isso já é uma batalha espiritual. Você chega no emprego, você não fez nada, alguém lança uma palavra de maldição, ou alguém chega, porque tem gente que parece estar carregado. Sim ou sim, gente? Parece estar carregado. Isto é o mundo espiritual. E eu não posso permitir que você não entenda essas coisas. Pergunte por quê? Porque senão você vai dizer como soldado, vai entrar coisas aqui que não era para entrar. Então escuta, existem ambientes, e todos os ambientes têm uma força espiritual. Deixa eu falar abertamente, demônios territoriais que estão agindo, mas a palavra também diz que tem anjos protegendo. Dias atrás eu cheguei em um ambiente e eu precisava, Tayane, falar naquele ambiente. E quando eu cheguei no ambiente, percebi um ambiente pesado demais, pesado. Alguém olhou para mim tipo assim, ó, o que esse magrelo veio fazer aqui? O outro olhou e com os olhos ele dizia assim, ó, não gostei dele. O outro chegou e falou assim, ai gente, mais um tempo aqui nesse lugar. Então eu comecei a perceber uma ambiência espiritual. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Mas escuta, olha para mim aqui. Só que é por isso que nós precisamos entender que o mundo espiritual existe. Aí neste mundo espiritual, eu estou protegido por aquele que é maior, aquele que é o Todo-Poderoso. Aí enquanto eu comecei a ver essa rejeição, esse bloqueio das pessoas comigo, eu ficava assim, eu não estou só. Eu não estou só. E sem eles perceberem, eu comecei a me proteger espiritualmente. Pergunte como? Comecei a orar em línguas. Eles não perceberam, mas eu comecei a orar em línguas. Fiquei lá afastado de todo mundo e eu comecei a orar em línguas. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. E quando você profetiza, você muda o ambiente. Meu pai. Aí eu comecei a orar em línguas. Então eu estou me edificando. Espiritualmente eu estou me fortalecendo. Agora espera aí. Sabe o que acontece? Se você não entende que é espiritual, você chega num ambiente desse, aí você está com o Paulinho. Aí eu chego no Paulinho e falo assim, nossa, você viu? Você viu, Renner? Já tá de cara feia. Esses caras é chato, né? Tô aqui para ajudar esses caras como é. Você entendeu que no mundo espiritual você agiu natural? Você levou pro pessoal. E aí não adianta. Vai ter gente, Maria Clara, que vai te afrontar com os olhos. Não tem problema. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados e a potestade. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então escuta, quando eu cheguei naquele ambiente, eu não posso ser natural, eu preciso ser espiritual. Aí escuta, a Paulinha, você viu lá? Nossa, aquela outra lá, olha a cara de derrotado. E ainda ao invés de aproveitar que eu vou estar aqui, não. Eu comecei, e aí escuta, eu fui me edificando espiritualmente. Pergunte por quê? Porque se eu sou responsável em falar, então eu me edifico. Já tinha orado antes, eu só não sabia que a hora que eu chegasse no ambiente ia ser tão pesado daquele jeito. Aí quando eu cheguei no ambiente, escuta, eu comecei a orar em línguas, porque eu seria o que ia profetizar. Entende? E aí a hora que falou, olha gente, e agora com vocês, Ernesto Aguiar, é a minha hora. Sem medo, sem dúvida.
sem incerteza, sem sentimento de fraqueza, escuta, não importa se veio de uma família simples, não importa se eu sou mais feio, se eu sou mais pobre financeiramente, não importa, escuta, mas a questão é que eu estou com a autoridade de Deus para falar neste lugar. Sabe o que aconteceu? Eu lembro que quando eu estava nesse evento, eu comecei a falar, e eu fui com muita autoridade de Deus para aquele evento. E depois, quando eu comecei a falar, Deus começou a agir nas pessoas que ali eram mais improváveis. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco eu comecei a ver lágrimas. Ver lágrimas na igreja é mais fácil, a gente está num ambiente de adoração e tudo e tal. Mas no ambiente fora da igreja, eu comecei a ver o Senhor quebrantando vidas. Eu comecei a ver Deus agindo. Sabe o que aconteceu? Depois que nós terminamos de falar, alguém olhou e disse: Ernesto, como eu precisava dessa palavra. Você é de alguma igreja? Sim. Ela falou assim: eu preciso ir lá nessa igreja um dia. Você ora por mim? Pediram até para eu orar no final do evento por eles. Sabe o que eu estou dizendo? Nesse mundo espiritual, você precisa entender que o maior é aquele que está contigo. Agora, eu preciso que você tenha clareza que nós estamos numa batalha, irmãos, 24 horas por dia. Sim ou sim? O nosso risco é porque às vezes a religiosidade de outrem acabou complicando a gente. Aí você não quer, escuta, entender que você está numa batalha espiritual todo dia. É todo dia, em todo momento. Mas pastor, por que o senhor está falando dessa palavra? Porque tem algo aqui nesse texto que a gente leu, e eu sei que se a maior parte que você está enfrentando é espiritual, escuta, é no espiritual que você vai vencer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha aqui, eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte: se você está tentando resolver algumas coisas no natural, mas aquilo nasceu no espiritual, você não vence. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O problema é que nós estamos querendo vencer só do jeito natural, e não dá para vencer só do jeito natural. Porque quando você está só no natural, você vai dizer, é uma dificuldade financeira. Mas quando você entende espiritual, você vai entender que é uma opressão querendo tirar sua paz. Quando você está só no natural, você vai dizer que eu estou sofrendo uma pressão emocional. Aí você vai perceber no mundo espiritual que são bloqueios invisíveis que você não está percebendo, e isso está martirizando você. Isso está fazendo você sofrer. Um problema, uma crise no casamento. Você vai ver que é uma resistência espiritual para a família sua não dar certo. E a gente não está percebendo essas coisas. Escuta, existe uma atividade espiritual acontecendo exatamente agora. Forças tentando fazer você distrair. Escuta, existe uma atividade espiritual acontecendo agora, tentando endurecer o teu coração, forças tentando roubar essa palavra. Mas também tem anjos sendo liberados aqui nesse lugar, cadeias sendo quebradas e respostas sendo destravadas. E aí olhe para mim, Thaís, olha aqui. E por que o inimigo quer que a gente se distraia da batalha espiritual? Porque ele sabe que você, atento espiritualmente, você não perde batalha nenhuma. Vou falar de novo, ele sabe que se você estiver atento, você não perde batalha nenhuma. Por isso ele quer distrair você. Levanta a sua mão aqui em nome de Jesus, porque o Senhor vai te dar discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, espiritualmente ativo, você vai vencer todas essas batalhas em nome de Jesus. Você crê nisso? Pastor, e o que tem a ver este texto com o que o senhor está falando? Tudo. Porque o cenário, minha irmã, dos temperos, Cleonice ou Cleodionice? Cleonice, o cenário que o profeta Ezequiel está, é um cenário de impossibilidades. Porque o que Deus fala com o profeta é o seguinte: você está vendo? E ele, claro que está vendo. No versículo de número 1 que a gente leu, o texto vai dizer que o seguinte, que Deus levou ele, permitiu ele ver um cenário de impossibilidade, e lá ele ficou rodeando por meio dos vales de osso seco. Sim ou sim? Olha o que Deus está permitindo, Dene. Olha o que Deus está permitindo. Deus está permitindo ele ver o mundo natural sem ter dúvida. Olha, você está vendo que é um vale de ossos secos e um vale de ossos sequíssimos. Sim, não tem vida. Sim, e aqui está tudo fora de ordem. Escuta, então
Deus fala assim: então, agora eu te pergunto, neste mundo onde não tem vida, você acha que pode ter vida? É Deus falando: no natural não dá certo, no natural não tem jeito, no natural está morto, no natural acabou a esperança. Mas Deus chegou diante do profeta para dizer: você acredita que tudo isso pode mudar? É isso que ele está falando. Aí vamos para o texto. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora, escuta, a primeira coisa, eu quero que você entenda, porque se você não for espiritual, você acaba que, imagina, num vale de ossos secos, você começa a chorar. Olha aqui, meu Deus, eu mal recebi o pagamento, já acabou tudo. Senhor, olha aqui, eu sei que eu tenho que fazer, mas agora parece que não dá. Senhor, eu fiz tudo que eu podia, mas na hora não dependia só de mim, dependia de outras pessoas, e por causa do outro eu acabei perdendo. E se você olhar só para o mundo natural, os ossos vão continuar secos. Alguém está me entendendo aqui? Escuta, é Deus, escuta, o reconhecimento da realidade. Aqui Ezequiel está olhando, ele está sendo levado para ver, realmente está ruim. E quando o texto vai falar aqui sobre ossos secos, indica que algo que há muito tempo não havia mais expectativa natural de ser revertido. Então Deus leva Ezequiel para um lugar e fala assim: ó, tem jeito? Ele leva para um cenário onde não tem como ser revertido. Mas aí escuta, mas é Deus que está falando. Agora, por isso que nós precisamos, Bueno, ser espiritual. Porque tem coisas, Natália, que parecem serem irreversíveis, sim ou sim, mas na ótica humana. Eu já contei para vocês aqui o testemunho do Vitor Hugo. O Vitor Hugo chegou na nossa igreja em 2012, a primeira igreja que eu pastoreei. E aí de repente Vitor Hugo chega, a família estava tão sedenta de Deus que nós fizemos um culto de aniversário. Eles aceitaram Jesus no culto de aniversário. Eu falei: meu Deus, mas... E aí o que aconteceu? O pai de Vitor Hugo chega diante de mim e fala: pastor, ora por nós, porque o médico disse que o meu filho não tem mais chance. E era para a gente aproveitar o máximo dele. Só que eu quero pedir a Deus para que eu tenha um pouco mais de recurso, para nesses últimos dias, imagina um pai falar isso sobre o filho, para que nesses últimos dias eu consiga ter uma vida melhor com ele. Eu quero levar ele para passear e tudo e tal. Eu falei: não, meu filho, vamos orar. Não, é porque o câncer já está invadindo esôfago, não sei mais o que e tudo e tal. Irmãos, e o Vitor Hugo já não tinha nenhum cabelo na cabeça, estava magrinho, tinha colocado até marca-passo nele, porque ele precisava. Salvo engano, ele tinha de 5 a 7 anos na época. E aí sabe o que aconteceu? Eu estava num culto como aquele. Realidades que aparentemente são irreversíveis. Eu estou pregando para alguém que está vendo uma realidade que parece ser irreversível. Eu estou pregando para alguém que fala: não, mas eu acho que é muito para nós. Escuta, eu falei, estava no culto, e daqui a pouco nós estávamos no momento finalizando a mensagem. Deus falou comigo: chama o Vitor Hugo, porque eu vou curar ele aqui hoje. Numa realidade irreversível. Escuta, se você ficar no natural, não vai ter jeito. Se você ficar no natural, não tem como mesmo, porque no natural, 2 mais 1 é o quê? 2. E no mundo espiritual, Deus fala: quando você casa, 2 se tornam 1. É porque a matemática de Deus no sobrenatural é diferente da matemática dos homens. E o problema é que nós estamos natural demais, e nós precisamos ser espirituais demais. Eu me lembro que eu falei, Deus, a gente estava ministrando, eu falei: irmãos, Deus vai curar Vitor Hugo agora. Traz o Vitor Hugo aqui. Ousadia, né? E se eu falo que vai curar e não acontece nada? Sim ou sim? Essa é a sua dúvida, esse é o seu natural. Esse é o seu medo. E eu falei: irmãos, vamos louvar o Senhor. Traga o Vitor Hugo. O pai dele trouxe Ana Laura. Vitor Hugo, peguei ele no colo e nós começamos a orar. Naquela hora, sabe, foi algo muito poderoso. Aconteceu algo aqui? Não. No mundo natural? Não. Mas no mundo espiritual, aconteceu. Tinha um menino de 5 ou 7 anos ouvindo Daniel a palavra, e ele ouviu falar assim: ó, Deus vai curar o Vitor Hugo. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele ativou a fé dele. Talvez a minha fé fosse pequena daquele dia, mas a fé daquele menino, aleluia, trouxe cura e liberou no mundo espiritual uma cura sobrenatural para ele.
Ele chegou na segunda no hospital, porque tinha que seguir o protocolo. Ele estava meio abatidinho. Aí a médica chegou e falou: ô Vitor Hugo, não fica triste assim não, papai do céu vai te curar, não fica triste não, vai dar tudo certo. Ele olhou para ela e falou: doutora, a senhora está atrasada, papai do céu me curou ontem lá no culto da igreja. Para a glória do Senhor. O que aconteceu? Naquele dia Vitor Hugo foi curado, para a honra e para a glória do Senhor. Em um mundo de situações parece que são irreversíveis, a irreversão é no mundo natural. Eu preciso ativar você no mundo natural. Quem está entendendo? Aí vamos lá. O texto vai dizer, meu pai, o horário. O texto vai dizer o seguinte: o Senhor fala: tu podes. Será que esses ossos podem reviver? E o profeta fala: tu podes, tu sabes. Versículo de número 3 vai dizer algo poderoso. Versículo 4, perdão, vai dizer o seguinte: então profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A orientação de Deus. Então preste atenção. No versículo 4, Deus está falando o que ele tem que fazer, sim ou sim. Agora, para ele fazer, depende do que? Vamos lá. Uma palavrinha pequena. Ele precisa de fé. Agora vamos comigo? Vamos entender pedagogicamente o que está acontecendo aqui? Versículo de número 5, olha o que vai acontecer. Michel, ele vai dizer assim, ó: então me disse. Versículo 5, venha comigo. E disse o Senhor Jeová assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos. Opa, então peraí. Ele ouviu algo de Deus, sim ou sim? Deus falou assim, ó: eu permiti você ver uma realidade. A realidade era boa ou ruim? Boa ou ruim? Ruim. Positiva ou negativa? Tinha vida ou tinha morte? Morte. Esperança ou falta de esperança? Então, aí agora Deus fala com ele. Aí Deus ativa a fé do profeta, sim ou sim? E a ordem de Deus é o seguinte: vai lá, olha para a realidade que você está vivendo e fala o contrário. Declare o contrário. Profetize o contrário. Declare o contrário. Manifesta o contrário. E a nossa falha está exatamente aqui. Pergunte por quê? Porque nós somos especialistas de fazer narrativa da nossa situação. Especialista em narrar o que estamos passando, e nós somos amadores em profetizar o que desejamos. Anota isso, pelo amor de Deus. O problema é que nós somos... Está gravando os stories aí hoje? Grava isso aí, vai fazer um corte. Eu vou dar um de Pablo Marçal aqui. Escuta, nós somos especialista em narrar a nossa realidade. Quer ver? Senta com alguém. Escuta, senta com alguém para você ver. Ah, rapaz, tá difícil, né? Nossa, Deus, esse Alexandre Moraes está acabando com nós, né? Não, rapaz. E aí ele vai narrando a realidade. E esse é o problema. Mas Deus instruiu o profeta diferente. Ele está dizendo: você crê? Ele está dizendo assim, ó: eu nem sei. Porque ele fala assim, ó: tu que sabe. Aí nós temos outro problema. Pergunte o quê? A gente quer entender tudo para declarar. Se você precisa entender tudo, você não precisa de fé, você precisa de entendimento. Aí ele fala assim, ó: eu nem sei, mas se Deus está falando, eu vou declarar. Nós precisamos parar de ser especialista em narrar nossas circunstâncias e começar a ser especialista em profetizar aquilo que nós queremos. O osso está seco, é o que meus olhos estão vendo, sim ou sim? Mas ele fala assim, ó: ô profeta, vai lá e profetiza sobre esta realidade. Mas sabe o que acontece? Só um exemplo, tá, Adilson? Só um exemplo com a Márcia. Aí imaginemos que o Adilson dá um trabalho para a Márcia. Trabalhão. Só um exemplo, porque esse homem é um doce. Esse homem, ele é uma roupa de veludo. Você passa a mão, mas sim, é um cobertor da M. Martin, né? Aí escuta, mas aí ele dá trabalho para ela. E aí você pergunta: e aí, como é que está o casamento? Como é que está a Adilson? Aí a gente começa: você sabe, né? O Adilson é do jeito dele. Nossa Deus, homem ignorante. Pelo amor de Deus, não sei. Deixa eu te falar a verdade, eu já estou por aqui, eu não estou aguentando. E a gente se tornou especialista de narrar a nossa realidade.
Deixa eu te falar, e aí, como é que você está? Como é que está a projeção para esse ano? Ih, irmão, deixa eu te falar. Aí, bem mineirês, o trem, a gente tem os ditados nossos. O trem está feio. E aí, escuta. Só que o que acontece nessa hora, escuta, gente, parece ser simples, mas eu queria que você entendesse esse ensinamento bíblico para você. Nessa hora, o diabo está assim, ó. Tô conseguindo. Tô vencendo. Porque ele só olha no natural e vive o natural. E a Bíblia fala assim, ó, o mundo jaz no maligno. Então se você olha só para o mundo, você só está olhando para a obra do diabo. Você só está olhando a ação do nosso adversário. E o diabo está assim, que bom que ela só vê o trabalho que ele dá. Que bom que ela só vê o que ele está fazendo. E os anjos estão lá assim, ó, lutando para você. Mas acredita que eu posso mudar. Mas acredita que tem uma porta que vai se abrir. Mas acredita que o próximo vai dar certo. Mas acredita que no próximo vai ser a nossa vitória. Mas acredita que tem um capítulo novo que Deus está escrevendo. Mas acredite, ainda tem uma nova história que o Senhor está fazendo. Ezequiel vai nos ensinar que o texto vai dizer o seguinte. E aí eu quero que você entenda algo. No versículo de número 3, se não me engano, ele vai falar o seguinte: Senhor, olha lá, vamos pensar no texto. E dize-me, filho do homem, poderão esses ossos, viver esses ossos? E eu disse ao Senhor, Senhor, tu? Ele está, escuta, nesse momento ele não está entendendo nada. Ele falou, Senhor, não sei não, eu não sei. Mas a hora que Deus manda ele declarar, o que ele fala? Ele declara, mesmo sem saber eu declaro, mesmo sem saber eu profetizo, mesmo sem saber eu vou anunciar, mesmo sem saber a minha boca vai profetizar. Eu não sei o que vai acontecer, aleluia, nem preciso saber o como, mas eu vou começar a declarar, Deus vai mudar a realidade, Deus vai mudar a realidade. Diante da impossibilidade, Deus está falando com o profeta, escuta, a pergunta é, filho do homem, esses ossos podem reviver? Deixa eu te falar algo aqui, Deus não pergunta para obter informação, Ele pergunta para ativar a sua fé. Vou falar de novo, a pergunta de Deus não é para ter informação, é para ativar a sua fé. Senhor, eu mesmo não consigo, mas se o Senhor está na história, eu sei que eu vou conseguir. Senhor, mesmo eu não consigo com as minhas forças, mas se o Senhor entrar nessa batalha, a vitória será garantida. Senhor, as minhas forças estão acabando, mas se o Senhor está comigo, vai começar a dar certo. Aí uma coisa que eu e você precisamos aprender aqui, que o alinhamento da fala, escuta, o sobrenatural é ativado por palavras alinhadas com a verdade que Deus diz ao seu respeito. E aí agora, escuta, o texto vai dizer, versículo de número 5, olha aqui agora, ousado o profeta, ele vai falar, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Entendem que a impossibilidade, a inreversão não são os ossos? Sim ou sim? Ele olhou para aquilo que parecia ter uma inreversão e começou a declarar. Ele começou a falar, escuta, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E aí ele vai conversando, versículo de número 6, olha o versículo de número 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 6, escuta, até aqui é a história, mas olha lá, versículo aqui, até aqui ele está tendo a instrução, e ele está falando o que vai fazer. Aí o versículo 7, olha o texto e a gente já vai pensando para o encerramento aqui da palavra. Versículo 7, ele começa a profetizar. Então profetizei como se me deu ordem. Pastor, é porque é o seguinte, é porque Deus não falou comigo como falou com Ezequiel. Como assim? Não, é porque eu não tenho uma profecia. Aqui é a profecia aqui, ó. Aqui é a profecia aqui. A profecia está aqui. Aí escuta, por que eu quero que você entenda que nós precisamos de ativar no mundo espiritual? Aí ele vai falar assim, ó, e eu profetizei como o Senhor deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se
ajuntaram cada osso ao seu osso. Olha aqui, escuta, ele começou a profetizar conforme o Senhor estava falando. Pastor, é que Deus não falou comigo, então eu não sei o que profetizar. Está aqui, ó. Então, por exemplo, lembra que eu falei? Outro dia, um tempo atrás, eu fui para esse treinamento. E aí como que eu chego nesse ambiente? Profetizando. Existe uma palavra sobre a minha vida: aos meus anjos darei ordem ao seu respeito. Aleluia, existe uma ordem sobre a minha vida: aonde você estiver eu estarei contigo. Existe uma ordem sobre a sua vida: o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Existe uma ordem de Deus sobre a minha vida: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Existe uma ordem de Deus ao meu respeito: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Existe uma ordem de Deus sobre a minha vida: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Existe uma ordem sobre a minha vida. A palavra diz: Ernesto, tudo que você pedir no meu nome crendo, você vai receber. Agora escuta, o problema é que ao invés de ser vencido pela palavra de Deus, nós estamos sendo vencidos pelos ossos secos que os nossos olhos estão vendo. Porque o espiritual, escuta, ele não é perceptível com os olhos humanos, mas ele pode ser perceptível com os olhos espirituais. E se você só olha de forma natural, você está vendo só osso seco. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: vamos ativar o sobrenatural, vamos abrir os olhos sobrenaturais, os olhos espirituais. Por quê? Porque diante desse vale de ossos secos ainda tem uma saída, ainda tem um jeito, ainda tem uma resposta de Deus para a sua vida. Escuta, queridos, deixa eu te contar umas fases minhas de jovem. Teve uma época na igreja que eu estava trabalhando tanto na obra, e aí meus amigos tudo foi casando. Um casou e tudo, e eu olhava e falava: Senhor, até os feios estão casando. Eu falei: Jesus, até os feios estão casando e eu estou ficando. E aí um casou, não estou falando que todos esses eram os feitos. Casou Hernani, casou Amara, casou Silas, casou aqueles que a gente via impossibilidade. Mas eu falei: e eu? Eu ia para cada casamento, eu falava: Senhor, não é possível, estou perdendo demais, hein? E aí eu ia para o grupo de jovens lá da Umaduc na época. Tinha lá 1.200 jovens. Eu olhava, irmão do céu. Eu olhava, aí eu falava: Senhor, cadê? Me mostra onde está essa pessoa. Mas sabe o que acontecia? Eu olhava, aí tinha umas moças bonitinhas, mas parecia Jezabel. Nossa Deus, um espírito piriguete que só Deus na calma. Eu falei: não, isso aí, espingarda de matar crente. Eu falava: tô fora. Dentro da igreja ainda é laço, não vou. Aí eu olhava algumas mais espiritual. E o que acontecia? Às vezes era mais espiritual, mas era tão desleixada que eu falava: Senhor da glória, está fedendo, não passa um perfuminho. Eu falei: Jesus, que prova é essa? Eu não vou esquecer o dia que eu fui para casa, escrevi uma carta para Jesus. Aí eu escrevi uma carta, está lá no computador: Senhor, não estou legal, eu estou vendo muita coisa acontecer na vida dos meus amigos, e na minha parece que não dá, e tudo e tal. Meu irmão, e naquele dia em oração, o Senhor fez brotar esperança no meu coração. Que o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Eu comecei a ativar o mundo espiritual naquele dia. Sabe o que acontece, queridos? O problema é que talvez você está muito natural, e nós precisamos voltar, e às vezes você nem consegue perceber, porque esse texto já é tão conhecido. Você já viu música sobre esse texto, você já viu congresso, conferência falando sobre esse texto, mas talvez você não viveu esse texto até hoje. A gente tem a capacidade de olhar e falar assim: nossa Deus, eu não vou nem conseguir dizimar. Por quê? Porque você está natural. Porque o que eu estou somando aqui não dá para pagar a conta. E aí você está vivendo no mundo natural. O Senhor chama o profeta para ativar o mundo sobrenatural. E aí, no versículo de número 8, ele vai dizer o seguinte, versículo 7, perdão, permanece no 7, por favor. Então profetizei como se me deu
ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então agora, o que estava desorganizado, começou a organizar. Vou falar de novo, estava tudo separado, aí porque ele declarou, começou tudo a ir para o seu devido lugar. Você vai chegar na tua casa, você vai chegar na tua empresa, você vai chegar na tua família, e você vai começar a declarar o sobrenatural de Deus na história da sua vida. Vai começar a verbalizar, vai parar de usar a sua boca para falar da circunstância, e vai começar a profetizar aquilo que você deseja. Deus está comigo, essa história já mudou em nome de Jesus. Eu estou vendo vida onde alguém estava vendo morte, eu estou vendo recomeçar. Talvez eu tive uma perca essa semana, mas o Senhor já está me garantindo a vitória da semana que vem. Escuta, você vai olhar para as pessoas que estão do seu lado e vai começar a declarar isso. Vamos continuar acreditando. O Senhor é conosco, o Deus forte, o Deus de guerra, o Deus de vitória, Ele está do nosso lado. Nós não vamos recuar por causa daquilo que nós estamos vendo, mas nós vamos declarar por causa daquilo que acreditamos. Escuta, está a Aline aqui. Eu me lembro um dia da pandemia, a gente estava ainda nascendo, a igreja estava engateando, e aí nós viemos para um domingo de manhã como esse, era na segunda-feira, uma dívida cara que a gente tinha que pagar, e eu ministrando a palavra aqui, já não vinha muita gente, porque eu não podia por causa da pandemia. Naquela época poderia colocar só 50 e mais um pouquinho de gente que dava bolinho para Maria, ela deixava entrar, e aí só podia vir 50 pessoas. E aí acabei o culto. Quando eu acabei o culto, a Aline falou: pastor do céu, o senhor não colheu a oferta. Na hora que ela falou não colheu a oferta, eu falei: Jesus, eu esqueci. E aí eu lembrei que na segunda-feira tinha uma conta alta para pagar. Eu falei: Senhor, era a soma da oferta daqui, e orar para Deus trazer a oferta à noite. Mas ao invés de eu começar a pensar: e agora? A gente não vai dar conta de pagar a conta, meu Deus do céu, será que nós vamos ter que pedir dinheiro emprestado? Não, irmão. Eu olhei para o olho da Aline e falei assim: ó, Aline, esqueci mesmo. Você viu, o culto aconteceu, foi um flow e eu acabei passando batido. Mas olha para mim, se prepare, porque hoje à noite você vai colher a maior oferta que já aconteceu na história da comunidade da Amor Church. Foi assim ou não foi, Aline? Irmão, vim para o culto à noite, pensa, e preguei a palavra como eu sempre prego, e tudo e tal, e depois eu fui falar da oferta, fizemos a oferta, irmão, e final do culto, sabe onde eu fui? Lá na Aline. Porque não adianta profetizar com medo. Não adianta falar por falar. Você tem que falar: ossos secos, vocês vão agora ter vida sobre vocês. Acabou o culto, conversei com os irmãos, fui lá na Aline, falei: Aline, e aí? Ela falou: pastor, eu nunca mais vou duvidar do senhor. Por que, Aline? Fala para mim. Pastor, foi a maior oferta que nós já colhemos de todos os tempos. Lembra disso, Aline? Lembra? Agora escuta, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou como profeta. Se Deus falou, eu vou declarar. Se Deus falou, eu vou começar a profetizar. Se Deus falou, eu vou começar, e Deus vai colocar tudo no lugar certo. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora tudo começou a estar em ordem. O texto vai dizer, versículo 8: e eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então escuta, o que está acontecendo aqui? Deus está colocando as coisas em ordem, osso sobre osso, sim ou sim. Mas faltava uma coisa, faltava o quê? O Espírito. Então agora faltava algo que vinha de Deus. Vou melhorar? Faltava a essência, faltava a presença do Espírito Santo. E agora ele vai profetizar. Escuta, e ele, versículo 9 diz: e ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz quem? O Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Escuta, e ele vai dizer: e eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Simples isso, né? Agora olha aqui para mim. Era Deus falando com o profeta, sim ou sim? Só que Deus não estava falando de osso. Deus
Deus ele leva o profeta por uma visão espiritual, mas ele está falando da nação de Israel. Por quê? Porque não havia esperança para esse povo. Israel estava longe de Deus. Israel estava enfraquecido. Israel estava perdido, sem esperança. Mas Deus fala: vai lá, Ezequiel, e profetiza sobre essa nação, porque um dia eu fiz uma promessa, e o diabo não vai ter poder de anular e cancelar a promessa sobre a sua vida. E foi tudo isso que o profeta fez. Escuta, queridos, e sabe o que acontece? Como eu falei para vocês no início, se a gente não tomar cuidado e entender que tem uma força espiritual aqui, os ossos secos somos nós. E a gente fica muito natural. Senão daqui a pouco eu vou falar: mas eu não consigo ser pastor. Mas a Sara parou de vir para a igreja. Mas escuta, e a gente começa: mas o dinheiro não está dando certo. Mas furou o pneu do meu carro bem na hora que eu ia na entrevista da empresa, e eu cheguei atrasado, a empresa já me desclassificou. Escuta, a gente começa a não entender as coisas espirituais, e aí a gente começa a andar só no âmbito natural. E no âmbito natural a gente começa a pôr culpa em alguém, a gente começa a responsabilizar alguém, a gente começa, terceirizar a responsabilidade para outro. E é interessante que quando Deus olha para o profeta, ele fala: você está vendo essa realidade? É você que vai começar a profetizar sobre aquilo que você mesmo está vendo. Escuta, Deus permitiu você passar por algumas circunstâncias, não para sua vergonha, não para sua humilhação, é porque Ele quer agir de uma forma sobrenatural. Ele quer que você entenda que no mundo espiritual tem força do mal contrária sobre você, sim, mas no mundo espiritual também tem anjos que lutam com você, que trabalham e batalham com você. Olhe para mim, com todo respeito aqui. Eu não estou pedindo para você se expor, mas quantos aqui, obrigado, quantos aqui por esse mês de abril chegou a pensar um momento: não vai dar certo, meu Deus do céu, para mim tudo é mais difícil. Eu acho que quantos aqui tentaram até desistir ou passaram por pensamentos negativos esse mês? Essas coisas acontece até comigo. Eu já disse isso aqui várias vezes. O irmão falou assim: pastor, um jovem, eu queria aprender do senhor, porque a gente tem um senhor que o senhor aconselha, o senhor dá. Escuta, o senhor nunca pensou em desistir, não? Porque o senhor tem o pastor da igreja, todo mundo busca um líder, outro líder. E o senhor é o pastor da igreja, o senhor nunca pensou em desistir, não? Falei para ele: todo mês eu penso em desistir. Largar desse negócio de igreja dá trabalho demais, irmão. Pensa o tanto que dá trabalho na igreja. Muito, irmã Terezinha. Mas aí escuta, só que eu falei: só que esse pensamento não pode ser mais forte do que a palavra profética que Deus já liberou sobre a minha vida. Você vai ser tudo que Deus falou que você será. Você vai ter tudo que a palavra diz que você tem. Você é tudo que o Senhor fala que você já é. Você vai conquistar tudo que o Senhor falou que você vai conquistar. Escuta, queridos, hoje, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, vai haver uma inversão aqui na história da sua vida. Até hoje os ossos secos ditaram regras para você. Até hoje ossos secos estimularam as suas ações. Até hoje ossos secos mexeram com as suas emoções. Até hoje ossos secos limitaram a sua realidade. Mas a partir de hoje, levanta a mão para receber isso. A partir de hoje, a palavra profética vai dirigir a tua vida. A direção de Deus vai conduzir a sua história. E você declarando, vai viver o sobrenatural. Escuta, pra gente ir embora, quem está entendendo hoje? Diga comigo: a partir de hoje, ossos secos não conduzem a minha história. Diga: a partir de hoje, ossos secos não vão paralisar a minha história. Diga comigo: porque a partir de hoje eu vou profetizar, e aquilo que me parava não me para mais, em nome de Jesus. Sinto graça de Deus aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu sinto graça de Deus em nome de Jesus. Estes ossos secos não serão mais seu condutor. Estes ossos secos não vai dirigir a sua vida mais. Estes ossos secos não vão convencer as suas emoções. O que você será convencido pela palavra de Deus. Escute. Vamos para mais um texto. Eu tinha vários aqui, mas eu vou parar. Em nome de Jesus.
Então entenda, o que você chamou de cansaço, talvez era uma batalha, uma guerra espiritual, você nem percebeu. Escuta, preste atenção nisso. O que você talvez chamou de problema, talvez era um ataque espiritual, e você não percebeu. Esses dias um irmão veio falar comigo, eu falei, irmão, não tem base. Não tem base. Escuta, a vida do cristão não é assim. Tudo dá errado, tudo dá errado. E sabe qual que é o problema? Se você não for espiritual, a hora que tudo começar a dar errado, aí começa. Tá vendo? Ó vida, ó céus. Meu pastor nem me liga. Tá vendo? Essa igreja, eu tô lá. Escuta, é espiritual, irmão. Eu conversei com o irmão, falei, bom, não tem base. Falei, não tem base, essas coisas tudo está dando errado. Não tem condições de estar acontecendo. Até falei para essa pessoa, falei, vamos fazer o seguinte. Eu gosto da pastora Tânia Teresa, apesar de não concordar com 100%, mas muita coisa boa a pastora Tânia Teresa nos ensina. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou te levar lá para o seminário, porque Deus vai te libertar. Ele começou a contar algumas coisas para mim. Eu falei, não, irmão, você vai ficar 4 dias internado num retiro espiritual, que você vai remover, escuta, tudo que o diabo tirou sobre você, tudo que o inimigo está conseguindo ter legalidade espiritual. Olha aqui para mim, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Você é uma joia preciosa. Você é um ouro na mão do Senhor. Um ouro. Sabe, Natália? E a questão do ouro, quando o garimpo vai garimpar, o ouro está escondido, sim ou sim? Ele está escondido no meio de quê? Pedras, terra, sim ou sim? Mas sabe o que é o interessante do ouro? É que a hora que o garimpeiro pega, ele tira a terra, ele tira as pedras, e o ouro sempre continuou sendo ouro. A vida tentou colocar terras, sujeira, mas Deus vai limpar e vai colocar você na sua essência. Falei para esse irmão, vamos lá, irmão, porque o diabo tentou sujar a sua identidade. Falei, eu vou pagar esse seminário para você. Ele, pastor, é porque eu estou meio desafiador aqui financeiramente. Falei, não, pode deixar comigo que eu vou pagar. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou, faz o cadastro lá e me fala. Aí me ligou e falou, pastor, faz o cadastro lá. Eu falei, Maria Clara, faz esse pagamento desse link aí, porque ela já tem meu cartão. Olha que loucura. Que ponto nós chegamos? Ela tem a foto do meu cartão. Foi fazer, irmão, a inscrição do irmão. Não deu certo. Falei, Maria, faz de novo, porque talvez você está pondo endereço antigo e tal. Não, pastor, eu fiz aquela compra daquele dia, deu certo. Eu estou fazendo agora, não deu certo. Eu falei, irmão, faz de novo, Maria. Travou o meu cartão, bloqueou. Falei, não, mas nós vamos fazer. Aí pedi outro cartão, sabe o que aconteceu? O cartão extraviou no correio. Eu falei, vou pedir de novo. Aí o irmão falou, pastor, no dia que eu fui fazer a inscrição, o portão eletrônico da minha casa queimou, a geladeira queimou, passou 2 dias a televisão que eu comprei não tem 4 anos, queimou a televisão. Você não quer falar que isso é batalha espiritual? Eu falei, irmão, deixa eu te falar, anota essas coisas, porque diante de todo esse cenário de irreversão, se prepare, porque vai vir um milagre de Deus sobre a sua vida. É amanhã ou ele já foi, Maria? E aí aí chegou o cartão, falei, bora. Ele, eu já tinha comprado a passagem, cancela. Falei, cancela não, nem que eu tenho que pegar o carro e colocar você. Essa noite ele pega o ônibus e vai para lá, em nome de Jesus, e vai ser mais do que vencedor. Fique de pé, eu quero só orar com você. Deixa eu trazer uma instrução bíblica. Coloca para mim Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. E olha o que diz o texto. Lucas capítulo de número 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O versículo 3 vai dizer: e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então ele começou a falar a palavra. E aí o versículo: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lança a rede para quê? A rede você vai lançar para... Mas a noite inteira ele tentou pescar. E ele pescou? Não, só que agora ele tem uma palavra profética liberada. Você vai lançar e você vai pescar. Só que aí agora nós temos que aprender pedagogicamente o que está acontecendo. E você vai ver que é o modus operandi do Ezequiel, é o mesmo modus operandi agora de Simão Pedro. Olha o que ele está dizendo. E respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos. Ele está dizendo assim, ó: a gente já lançou a rede, mas não pescamos nada. A gente lançou a rede a noite inteira, mas não pescamos nada. Traduzindo, ele está dizendo assim, ó: mas agora que eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida, ele está dizendo assim, ó: mas porque o Senhor falou, porque o Senhor liberou uma palavra, ele está dizendo assim, ó: eu não vou ser movido pelo resultado de ontem, eu não vou agir pelo resultado ruim que aconteceu, eu não vou entrar nesse jogo, nessa batalha agora, pensando no que deu errado ontem. Eu vou lançar agora, porque o Senhor falou comigo, eu vou lançar, porque se o Senhor disse que vai pescar, eu tenho certeza que eu vou pescar. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está entendendo? Vem, por favor, vamos levar para aplicação pessoal. Queridos, por favor, estou pedindo, por favor, coloque isso em prática na história da sua vida. Olha o que Pedro está ensinando, que foi o mesmo modus operandi do profeta Ezequiel. Escuta, está dando tudo errado, não tem expectativa nenhuma de dar certo, a situação é irreversível, mas deixa eu ver o que Deus falou para mim. Escuta, talvez é o último instante, mas escuta, você não vai se mover pelas circunstâncias, você vai mover-se pela palavra. Aí olha o que Pedro está ensinando para mim e para você. Escuta, Senhor, não apanhamos nada, mas porque o Senhor falou, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Levante a sua mão em nome de Jesus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Você pode dizer amém? Quando Deus fala, acontece. Você pode dizer amém? Isso em nome de Jesus. Toma posse disso. Mas agora olha o seguinte. Aí ele fala assim, ó: lançarei. Tem algo sobrenatural para acontecer, sim ou sim. Mas primeiro, Maria Clara, aconteceu como? Agora escuta, o que ele fala tem a ver com a realidade ou tem a ver com o milagre? Com a realidade ou com o milagre? Com o milagre. Olha, porque é um milagre. Ficou a noite inteira. Inclusive a gente foi pescar à noite, porque à noite dá mais peixe. E se nem a hora que é mais favorável não deu nada, como é que a hora de menos favorável vai começar a dar tudo? Você está entendendo isso? Se nem na época que o Brasil estava bem, eu estava ganhando dinheiro, a minha empresa estava dando certo, como é que vai dar certo agora que o mercado está ruim? É porque você tem uma palavra. É porque você tem uma palavra. Ah, se nem quando meu filho estava aqui a gente estava bem, agora que meu filho saiu está pior ainda. Não, mas você tem uma palavra. Se nem quando a gente estava com todo mundo aqui, escuta, e agora eu estou sozinho, mas eu tenho uma palavra. Aí eu fico imaginando Pedro. Eu fico imaginando meu irmão Pedro agora, falando: gente, vamos lançar de novo. Os caras falam: que isso? Ele falou: não, vamos lançar, porque o mestre falou para lançar. E se o mestre falou para lançar, eu não vou ouvir a voz de outras pessoas, eu vou ouvir a voz daquele que pode, daquele que faz, daquele que é. Um dia Deus me chamou para ser pastor de igreja. Alguém olhou para mim e falou assim: rapaz, se você trabalhar na sua empresa e ser um empresário, vai dar mais certo do que ser pastor. No mundo natural, Carol, ele está certinho. Mas no mundo espiritual,
eu preciso obedecer o que Deus está falando a meu respeito. É fácil viver por fé? Não é. Pergunte por quê? Porque nem todo mundo ouviu de Deus aquilo que você ouviu. A gente vai olhar no capítulo número 12 de Gênesis. A Bíblia fala que Deus profetizou para Abraão e falou assim, ó: de ti far-te-ei uma grande nação. Aí ele chega na velhinha, que é a esposa dele, e fala assim, ó: Deus vai dar um filho para nós. Sara começa a rir de Abraão, falando, tipo assim, né? Conheço você, maridão. Você tá velho, eu também tô, nossa energia já foi. Maridão, tem um ano que você não faz nada comigo. Como é? Escuta. Mas não queira que alguém acredite de coisas que só você ouviu da parte de Deus. Quer ver uma coisa? Vocês vão chegar nos ambientes que estão sendo desafiadores, você vai começar a profetizar. Alguém vai falar assim, adianta não, se for lá na igreja, né? Porque pastorzinho lá falou algumas coisas pra você, agora você está parecendo doido, né? É isso mesmo. Porque para profetizar sobre ossos que já morreram, que estão secos, tem que ser doido. Para lançar uma rede depois que lavou, passou a noite inteira sem pescar nada, tem que ser maluco mesmo. Eu prefiro ser um louco vencedor do que um normal derrotado. Agora olha aqui Pedro falando, lançarei a rede, 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 lançarei a rede. Por quê? Porque ele falou e eu vou crer. Lançarei a rede. Escuta, o cenário não me convence, porque eu sou convencido pela palavra do meu Deus. Os médicos disseram uma coisa ao teu respeito, mas se Deus disse outro, acredite no que Deus falou ao teu respeito. Escute, meu convite para você hoje, além de pedir você para abrir os teus olhos, eu quero convidar você, mude a sua postura, mude a sua postura. A sua autoridade precisa ser manifestada nesse cenário, e a guerra começa, escuta, quando o favor de Deus chega sobre a nossa vida. Põe o versículo 6 por favor, e o texto vai dizendo, e fazendo assim, assim como? Do jeito que Deus falou, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe as redes. Ele creu no que Deus falou. Você só vai ver as coisas que Deus falou quando você também começar a declarar elas sobre você. E aí vamos lá? Romanos capítulo 11, versículo de número 31 a seguir. Olha o que diz o texto em nome de Jesus. Versículo 32. Perdão, eu falei 11, é versículo capítulo 8, perdão. Capítulo 8 de Romanos, versículo 31, 32. Olha o que diz o texto. Isto, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Agora olha aqui para mim. Pedro, meu irmão, teve Jesus lá no barco que falou, lança a rede de novo. Sim ou sim? Ezequiel teve o Senhor que deu a visão para ele e falou, profetiza sobre o vale de ossos secos. Sim ou sim? E eu e você? A gente tem a palavra. Então imagine se você não é nem um clichê, nem uma frasezinha de efeito, nem palavra de coach, é palavra de Deus sobre a sua vida. Aí imagina se você, na hora dos ossos secos, na hora das redes vazias, na hora do caos, na hora do problema, você começar a encher o seu peito e começar a declarar, se Deus é pelo Ernesto, quem será contra o Ernesto? É assim que você tem que declarar para a sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá difícil, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá na hora de você começar a juntar um time para gritar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá na empresa tá ruim, bate nessa mesa e começa a declarar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na família tá ruim, começa a declarar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, pastor, mas é o seguinte, meu negócio é porque tá tudo muito bem, e agora eu só preciso de uma instrução para manter do jeito que tá. Então você vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não vai perder aquilo que conquistou, você não vai recuar diante do nível que Deus já te colocou, você não vai se rebaixar se Deus já te colocou para ser cabeça. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Escuta, queridos, olhe para mim.
Lembra que eu falei desse evento que eu fui? E assim tantos outros que eu já fui. Mas escuta, quando o cenário quer me confrontar, eu começo a lembrar das coisas que Deus falou ao meu respeito. Eu já preguei em muitas igrejas, que eu chegava lá e falava, meu Deus do céu, isso aqui parece tudo, menos uma igreja. Eu já preguei em escolas, que eu cheguei lá, os moleques estavam gritando, xingando, os moleques tudo mala e tudo e tal. Mas eu chegava lá, não para ser convencido pelo ambiente, mas para eu convencer o ambiente daquilo que eu carrego. E eu sou assim na minha vida. Aqui na igreja eu lidero dessa forma, Jefferson. No meu trabalho, de vez em quando eu sento. Essa semana a gente sentou com alguns clientes da nossa mentoria, e a questão que a pessoa trouxe, porque olha aqui, quando eu vou sentar com algum mentoriado meu, eu não sei o que ele vai falar para mim. Eu não sei. Eu tenho que estar ali esperando ele falar do problema, da situação, de como está o negócio, como está a empresa. Escuta o que ele vai fazer. E essa semana eu fiquei tão feliz, porque o camarada chegou e falou, estou pensando isso. E eu falei, eu vou compartilhar o que o céu liberar para a nossa vida, porque Deus me usou para ser instrumento. O Herbert está aqui. Herbert, posso citar você como exemplo, irmãozão? Vem cá. Sei que você não gosta, você é bem vergonhoso. Vem cá, deixa eu te aumentar a sua vergonha. Uma de palmas para o nosso irmão Herbert. Pega o microfone para ele. Sobe aqui, meu irmão. Sobe aqui. Semana passada, Herbert conversou comigo. Ele tinha um projeto. Fala o nome do projeto, o tipo do trabalho do seu projeto. É o Master Plan estratégico de marketing. Então, o irmão Herbert sempre trabalhou com tráfego pago, com redes sociais, páginas de vendas. E aí Deus deu uma ideia para ele, porque agora ele vai vir com um projeto diferente. E aí ele chegou perto de mim e falou, pastor, eu preciso organizar essas coisas e tudo e tal. Eu sei de todas as coisas? Não. Mas eu falei, pode vir, porque quando você sentar comigo, você não vai sair do jeito que tá. Herbert sentou, eu falei, vamos lá? Vamos montar uma proposta de valor do seu produto, que eu acho que é isso que está faltando. Irmão, eu fui conversando com o Herbert, teve uma hora, e eu estava vibrando ali dentro, ele não sabia, mas eu estava. Eu orei e falei, Senhor, marquei com eles 10h30 da manhã aquele dia, não foi numa sexta-feira, 10h30. E o que aconteceu? Quando ele trouxe todo o problema, irmão, o que eu sei sobre gerenciamento de equipe de marca? O que eu sei? Nada. Não sei nada. Mas pastor, então você é um irresponsável? Você vai mentorear sobre algo de algo que você não sabe? Não. Mas eu sei que existe um Deus que me levantou para isso. Então eu acredito que eu sou uma ferramenta de Deus para abençoar a vida das pessoas. E quando eu cheguei para ele, eu falei, então agora eu só preciso o quê? Buscar de Deus sabedoria, porque Ele que me chamou para ser um agente de ativação de propósito, vai ativar o propósito da vida dele. Aí na hora que eu estava falando, eu falei, meu irmão, você já pensou nisso? Você já comunicou assim? Você entendeu que você precisa resolver isso? Irmão, teve hora que ele pôs a mão na mesa e falou, é isso. O que eu preciso identificar é a... Você lembra o que você falou? A persona. Definir a persona. Eu prefiro definir a persona. Aí ele começou a vibrar. Imagina eu lá dentro, aqui atrás da mesa. Eu falando, é isso aí, Jesus. Deu certo de novo. Senhor, deu certo de novo. Eu falei, meu irmão, então vai lá que você sabe o que você tem que fazer agora. Ele falou, tranquilo. Eu falei, só que é o seguinte, você vai fazer e vai voltar aqui para me apresentar. Irmão, sexta-feira sentei com ele de novo. Foi sexta, foi, né? Sexta-feira sentei com ele de novo. Irmão, ele já veio com o peito aberto. Pastorzão, deixa eu te mostrar aqui. Montou uma apresentação. Eu fiquei boquiaberto com o projeto. Falei, meu irmão, pode ficar tranquilo, vai dar muito certo. Só para perguntar, o dia que você chegou primeira vez, você estava com algumas dúvidas, sim ou sim? Tava, muitas dúvidas. E depois que saiu da sala, trouxe clareza? Sim. Essa clareza levou você para uma ação? Sim. Te fez acreditar mais no projeto? Sim. Foi assim ou não foi? Um direcionamento. Pronto. Tá bom, Deus abençoe. Eu quase fiz um marketing para você aqui. Vou fechar alguma coisa aqui comigo. Tá bom. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para vocês que eu não sei nada de master plan, mas eu quero dizer para você que eu sei de um Deus todo poderoso, que no dia 21 de setembro
de 2019, ele usou um profeta chamado Tiago Rodrigues para dizer: eu vou colocar empresários sentados na sua frente para você direcionar esses empresários. Eu não sei todas as coisas, mas toda vez que chega um empresário para eu falar com eles, alguém que tem uma pequena empresa, uma média empresa, eu lembro da profecia, sou eu que vou colocar. Aí eu falo: Deus, se foi o Senhor que colocou, o Senhor vai capacitar. Se foi o Senhor que me trouxe essa oportunidade, o Senhor vai me orientar. Sabe por quê? Eu não me ando pelas circunstâncias, eu estou caminhando pela palavra profética. E eu quero convidar você para fazer a mesma coisa. Coloca aí o Romanos de novo e a gente vai finalizar orando. Pastor, por que o senhor não... Escuta, olha aqui, por que eu tenho tanta dificuldade às vezes de crer? É porque você é mais natural do que espiritual. É por isso que esses dias eu falei aqui que quando você vem ofertar, quando você vem dizimar, é muito mais espiritual do que você imagina. Porque quando você oferta, quando você dizima, você revela quem que governa o teu coração, qual é o seu nível de confiança e como está a sua dependência de Deus. E eu tenho um propósito com Deus, irmão. Eu não oferto menos de um valor X, todo culto, eu só quero aumentar. E aí imagina, aí você vai segunda em Santa Juliana, quarta em Catalão, quinta aqui, aí vem domingo de manhã, vem domingo à noite. Eu oferto em todos os cultos. Porque eu tenho dinheiro? Não, porque eu sei em quem eu confio, porque eu sei de quem eu dependo e porque o meu coração está alicerçado nele. Agora olha lá, que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo de número 32 vai dizer o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por quem? Por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as... Você já parou para declarar isso aqui para você? Você já parou para declarar, usar isso aqui? Chegar nos ambientes que você está acessando e vai falar isso? Se ele não poupou nem o filho, o que vai ser essa parcela do carro? O que vai ser esse aluguel? O que vai ser esse prédio novo? O que vai ser essa nova jornada? O que vai ser esse apartamento que eu comprei? O que vai ser o curso que eu estou abrindo? Escuta, ele já me deu todas as coisas. Tem alguém aqui nesse ambiente que precisa começar a crer em Deus, no que o Senhor falou, e parar de limitar a sua vida no aspecto geográfico de Uberlândia. Porque o que Deus te entregou vai romper municípios, estados e nações. Você precisa crer no que o Senhor está falando com você. Aí ele continua dizendo, olha lá, versículo 33, e a gente já vai encerrar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual estará à direita de Deus e também intercede. Meu irmão, você tem noção de você... Eu postei algo ontem no Instagram. Falei que se você levasse a sério o que a Bíblia diz a seu respeito, a sua vida, você estaria mais confiante. Imagina você entrar num momento, um desafio, e você vai falar assim, rapaz, Jesus está intercedendo ao Pai por mim. Não tem como dar errado. E aí ele vai dizer, versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a nudez, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele vai dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. E ele encerra de uma forma áurea, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu não sei qual que é os ossos secos, mas está na hora de profetizar sobre eles. Eu não sei quais são as redes vazias, mas está na hora de lançar ela, porque você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Quem está entendendo essa mensagem aqui em nome de Jesus? Começa a declarar isso sobre os ambientes que você está inserido, porque tem uma resposta de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Quem aqui precisa de sair da fase dos ossos secos? Quem aqui precisa aprender a começar a profetizar? Você que sabe que Deus falou com você, você precisa de uma oração. Nós temos aqui um exército de homens e mulheres que nós queremos profetizar sobre a tua vida uma nova realidade. Esse medo, você vai vencer esse medo.
Talvez você está pensando que é só um cansaço, como eu disse, mas é uma guerra espiritual. Você vai começar a vencer nas áreas que outrora você não estava vencendo. Se você crê nisso, vem aqui à frente que nós vamos orar com você. Isso, pode vir. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos profetizar sobre esse vale de ossos secos. Venha, isso, venha. Venha, chega bem para frente aqui para caber mais gente. Aleluia. Isso, venham, venham. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo fraco me faz andar sobre as águas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que está seco, pode estar seco, mas não está morto. Está esperando apenas uma palavra profética de vida. Comece a declarar vida. Alinhe a sua voz com aquilo que o céu já liberou sobre a sua vida. A sua vida já deu certo. Você é um projeto infalível de Deus. Você já nasceu para dar certo. O caos está indo embora agora. O Senhor está colocando as coisas em ordem. O Senhor está preparando a estrutura. O Senhor vai colocar vida, 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 vida em nome de Jesus. O Senhor está colocando vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê a capacidade que o Senhor deu para Ezequiel. Mesmo não entendendo, vamos profetizar. Mesmo não entendendo, vamos declarar. Mesmo não entendendo, vamos tomar posse. Mesmo não entendendo, vamos lançar a rede. Porque se o Senhor falou, nós vamos viver tudo. Oh, aleluia. Deus está te levantando hoje não só para ficar de pé, mas Deus está te levantando para você guerrear, porque essa era a mensagem de Deus para Israel. Israel, vocês estão mortos, mas vocês vão se levantar, vai se formar num grande exército. Ei, Deus está te levantando como um soldado para guerrear. Pastor, mas está difícil, mas você é um soldado que não desiste. Pastor, mas nós não estamos passando um momento tão fácil, mas hoje a palavra gerou vida sobre você, e agora que você tem vida, você vai começar a guerrear, e nessa peleja o Senhor é contigo. Na história da sua vida, Ele está contigo. Aleluia. Quantos creem em nome de Jesus?